falando em eleição, vai ter eleição na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas. 3 candidatos disputam a presidência. Um deles está aqui no estúdio da Rádio Amazonas pela Chapa 3. Candidato a presidente da OAB Amazonas, Miquéias Fernandes, tem como vice Ademar Santos. A chapa tem o slogan Compromisso com o Advogado. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo à Rádio Amazonas. Bom dia, Patrick. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Amazonas FM. A sua plataforma de trabalho, ela tem aqui 19 itens num lado, que são as propostas. Chamou a nossa atenção alguns deles, todos são importantes, evidentemente. Mas, por exemplo, o fortalecimento da comissão do jovem advogado. Por quê? O jovem advogado, sabe, Patrick, se ele não for um homem rico, para ele formar uma biblioteca, por exemplo, é difícil. Os livros de direito, muitas vezes, custam R$500. Então, aquele jovem que sai da faculdade com toda a luta, ele não tem sequer livros. Então, eu vou fortalecer justamente criando uma boa biblioteca. Nós não temos livros hoje na biblioteca da OAB. Atendendo aquele advogado que não tem recursos. Que não tem recursos e até mesmo que tem recurso e não tem livros. Então, eu quero formar uma boa biblioteca. Depois, fortalecer a comissão, criando um pequeno conselho para os jovens que sentem os problemas lá, onde vão trabalhar, onde vão exercer a profissão que conquistaram depois de muito esforço e estudo, para que eles possam ter um pequeno conselho que eles mesmos digam, a ordem precisa nos atender nesta condição. Falando nisso, salas da OAB, a sua proposta é de revitalizá-las. Claro, a OAB hoje tem grandes espaços que precisam ser melhor utilizados. Eu tenho ideia de fazer uma sala que aquele advogado, aquele jovem que não tem sequer um lugar para atender o seu cliente, que ele possa ter na OAB esse espaço. Bem, algo que também nos parece bem interessante, criar 5 subseções da OAB. Patrick, toda eleição se promete criar subseções no interior. Se um advogado em Tabatinga precisar de alguma coisa da seccional, só tem na capital. Eu conheço todo o interior do estado, eu conheço todas as sedes de município. E eu pretendo criar por sub-regiões. Juntar Tabatinga, juntar aquele município de São Paulo de Vença, próximo onde tem um advogado, porque se ele precisar de repente da intervenção da ordem em seu favor, e eu não compreendo uma associação profissional que não lute por seus associados, é o objetivo princípio e principal de qualquer associação de classe. Então, se ele precisar da intervenção da ordem, ele tem que recorrer a Manaus. Ao passo que ele tivesse uma subseção em Tabatinga, ele teria muito mais como ali recorrer ao município próximo para a instituição ampará-lo. O candidato não tem nenhuma. Nenhuma, não existe, só tem Manaus. Onde seriam essas 5 aí que estou? Bom, pretendo criar a do Alto Solimões, a do Baixo Amazonas aqui, Parintins, também congregando Itacoatiara, outros lugares, criar uma na região do Rio Madeira e criar uma na região na sub-região do Rio Negro. Bem, o senhor também propõe, caso seja eleito presidente da OAB Amazonas, elaborar um plano de cargos e salários dos funcionários da OAB. Você encontra advogados que reclamam muitas vezes do atendimento. Eu já encontrei durante essa campanha advogados dizendo, eu chego na OAB, eu pareço um pedinte. Então eu quero criar um plano de cargo e salário para melhorar, mas também reciclar os funcionários, para eles entenderem que a OAB é em termos de atender o advogado, é o principal. Qualquer advogado, por mais humilde que seja, chegando à sede do OAB, ele sabe que lá na OAB ele é a principal figura. Bem, tem um aqui que eu confesso ao senhor que eu não entendi dentro da sua plataforma de governo. Criar o programa Farmácia em Casa. Isso foi a sugestão de um advogado que compõe a minha chapa. Ele acha que às vezes o advogado pode ser só ele e a esposa, e ele precisa ter uma farmácia que o atenda com menores preços e que o motoqueiro, ao ser acionado, possa levar o medicamento, até mesmo com desconto por causa do convênio, são muitas pessoas. Então, ou alguém que sofre de uma doença, um advogado que de repente fica com uma doença que exige longo período de repouso, esse advogado não pode, está ele, a esposa, ou está ele, não tem ninguém para mandar, ele sabe que aquela farmácia tem um convênio com a Caixa de Assistência dos Advogados e ele pode recorrer a essa farmácia que leva, porque mesmo que ele não possa pagar naquela hora, é o convênio que vai cobrir esse medicamento. O que o senhor pretende fazer em relação ao Conselho de Ética da OAB? Bom, esse aí eu vou trabalhar fortemente. Eu acho injusto, Patrick, que um processo uma denúncia contra o advogado, ele se arraste por 3, 4 anos. Sabe por quê? Porque é injusto com o advogado se ele é inocente. E é injusto com aquele que reclamou se o advogado for culpado. Quero zerar ou pelo menos diminuir o estoque de processos que tem lá que não andam. Quando é que é a eleição para? 30 de novembro, agora, na sexta-feira,
de 8 às 16 horas. São 8 horas para que o advogado possa exercer o direito de voto. Então, de 8 às 16, no dia 30, na sede do advogado, na Avenida Humberto Calderaro. Quem pode votar? Aqueles advogados que estão adimplentes, advogados que pagaram a anuidade até o dia 30 de outubro. Então faça aí, nesse 1 minuto que o senhor tem, o seu pedido para que os advogados possam votar na chapa Compromisso com o Advogado, chapa 3, encabeçada pelo senhor Miquéias e também o vice Ademar Santos. Obrigado, Patrick, obrigado aqui à Rádio Amazonas. Eu digo aos colegas o seguinte: esperem de mim, o voto é de vocês para a eleição. O trabalho será meu e de todos aqueles que compõem a minha chapa. Veja, meu querido advogado, que você vai encontrar pessoas que nunca dirigiram a OAB, começar por mim. Eu nunca fui dirigente da OAB. E dedicaremos todos os nossos esforços para primeiro cumprir as propostas, e se assim o fizermos, iremos até além, fazendo coisas que não prometemos, mas que ao chegar lá, verificaremos serem necessárias para um bom desempenho do mandato. Muito obrigado, Patrick. O interessante é que realmente o Miquéias, que aqui está conversando conosco, o candidato Miquéias Fernandes, candidato a presidir a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Amazonas, ele nunca foi presidente dessa entidade. Aliás, eu estava olhando aqui a composição da chapa dele. Acho que a grande maioria sequer se envolveu, está se envolvendo agora, não é isso? Isso, é isso aí. Obrigado e boa sorte. Muito obrigado, Patrick. Um bom dia.